Graça e paz, meus irmãos. Amém. Bom estar com vocês nesta manhã, podermos dar continuidade à nossa escola dominical. Sabemos que ainda estamos sentindo falta das crianças, da sala das crianças e também do discipulado. Os jovens estão aqui chegando devagarzinho, os adolescentes, mas eu creio que tudo é no tempo do Senhor e estamos felizes porque as coisas estão mudando para melhor. Parece-me que o governador vai liberar, que as igrejas voltem, parece-me que a partir do dia 22, assim de modo mais geral. Ainda preciso ler, eu recebi hoje esse material e louvado seja o Senhor por isso. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Provavelmente será um texto que nós vamos trabalhar quando terminar Efésios, vai ser o texto de Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Há um convite ao povo para que eles reconheçam o seu pecado e esperarem pela misericórdia do Senhor. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos ler do verso 1 até o verso 26. Lamentações, capítulo 3, versículo 1 até o verso 26. Pertinho aí de Jeremias, logo depois de Jeremias, os irmãos vão encontrar Lamentações. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a parte de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, ó Pai, porque com o teu povo, que foi chamado e escolhido por ti, o Senhor trata, o Senhor corrige, o Senhor exorta, o Senhor disciplina, como diz a tua própria palavra em Provérbios 3, que o Senhor disciplina ao filho a quem ama. E louvado seja o Senhor pela tua disciplina, porque quando somos disciplinados, temos a convicção e a certeza ainda maior de que verdadeiramente somos teus filhos e de que o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Pai,
em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Como diz aqui o teu profeta, as tuas misericórdias são, ó Pai, a causa de não sermos consumidos. E nós queremos, nesta manhã, primeiramente te pedir perdão pelos nossos pecados, tanto, ó Pai, naquilo que fazemos de errado, ou fizemos de errado, como também aquilo que deixamos de fazer de correto, ó Pai, que agrada ao Senhor, que louva o teu nome. Nos perdoe, Senhor, nos ajude, nos dê graça, muda nosso coração, para que o nosso coração possa te agradar. Nos traz, ó Deus, paciência, segurança, firmeza. Coloca em nosso coração confiança em Ti, confiança na Tua palavra, confiança nas Tuas promessas, porque, Senhor, diante das dificuldades, isso é um grande desafio. Portanto, ó Pai, eu te peço, ó Deus, pela minha vida, pela vida de meus irmãos, das minhas irmãs, desta igreja, ó Pai, de todas as pessoas, ó Pai, que fazem parte desta casa, os inscritos no canal, nossas igrejas, ó Pai, co-irmãs, as igrejas evangélicas que pregam verdadeiramente o Evangelho, os pastores, suas famílias, os missionários, ó Deus, que estão espalhados tanto no Brasil como pelo mundo, aqueles que estão enfrentando maiores desafios do que nós, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que perderam entes, ó Pai queridos, por causa da perseguição, por causa do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, vem nos capacitar, tirar de nós o desânimo, ó Pai, a preguiça espiritual, tirar de nós, ó Pai, a frieza e nos despertar, Senhor, para te buscar em oração, na Tua palavra, ler, Senhor, a Tua palavra, meditar nela, se encher dela, para que não pequemos, ó Pai, contra Ti. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa as nossas vidas. Vem, ó Pai, capacitar a minha vida para que de maneira simples, ó Deus, eu possa continuar ensinando o Teu povo. Ó Pai, que eu não saia do caminho que o Senhor tem colocado diante da minha vida, nem também os meus irmãos. Nos proteja, porque o diabo, o nosso tentador, ele tenta, Senhor, a cada dia nos destruir, tirar-nos, ó Pai, o foco do caminho da salvação, mas o Teu Espírito nos guia à verdade. Que o Senhor nos abençoe, abençoe todos os irmãos que estão em casa também, aqueles que não podem estar conosco, abençoe as crianças, ó Pai, os filhos, as filhas, os irmãos, que haja também ensinamento do Senhor e da Tua palavra a eles. Abençoa os irmãos e irmãs que estão enfermos, enfermas, estende Tuas mãos sobre essas pessoas, abençoe suas vidas, conforte o coração, traga saúde, ó Pai, dê força, ó Pai, e paz no coração, para que possam estar firmes e descansando no Senhor. Nos alegramos em Ti, Senhor, porque não importa, ó Pai, as dificuldades e as lutas, nós temos visto a cada dia a Tua fidelidade, como diz aqui, ó Pai, o Teu profeta, o profeta Jeremias. Ele diz que o Senhor é bom, ele diz que o Senhor é fiel, ele diz que o Senhor socorre aqueles que confiam em Ti. E eu te peço, ó Deus, que nesta manhã a Tua palavra alcance os nossos corações. Perdoe-nos muitas vezes, porque ouvimos a Tua palavra, mas ela só chega à nossa mente e rapidamente o diabo consegue arrancar da nossa mente, e essa palavra muitas vezes não frutifica em nossos corações e não nos faz, ó Pai, crescer e sermos bênçãos na vida de nossos irmãos e das pessoas que estão ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, abençoa os obreiros da nossa igreja, aqueles que pregam a palavra, os presbíteros, os diáconos, as auxiliadoras, abençoa os líderes de departamentos que estão, ó Pai, meio que ainda perdidos diante dessa dificuldade, esperando o tempo certo para recomeçar, que o Senhor dê sabedoria, dê ânimo, não deixe eles desanimarem, mas que eles possam se preparar em nome de Jesus, porque em breve nós estaremos voltando aos poucos e crescendo espiritualmente para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, sê conosco, sê com todas as igrejas que pregam verdadeiramente a Tua palavra, sê com os pastores da nossa denominação, espalhados aqui em Pernambuco e no Brasil. Dai-nos sabedoria, Senhor, dai-nos graça,
Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos pelo alimento que o Senhor já colocou na nossa mesa nesta manhã, te agradecemos pela noite que tivemos de sono. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, como é bom louvarmos o nosso Deus. Chuva de bênçãos é o 168 do Cantor Cristão. Esse é antigo. Que bom que nossa escola dominical está recomeçando, né? Pouquinha gente ainda, mas nossa escola dominical que chega a ter 120, 150 pessoas, mas tem muitos irmãos aí que estão contando as horas, né, para voltar. Qual o tom, Glauber? Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. 168. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto dessa palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Hino 324, refúgio verdadeiro. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Com Ele nós estamos sempre seguros, independentemente do que venha a acontecer. Glória a Deus por isso, né? Eu continuo pedindo oração pelo nosso irmão Gilvan, presbítero da nossa igreja. Visitamos ele a semana passada, agora, eu, o diácono Ramiro. E ele disse que as portas estão abertas, né, para que os irmãos que quiserem visitá-lo, tá, podem ir visitá-lo. Ele fez a primeira sessão de quimioterapia e o tumor que está no pescoço, né, já abaixo do ouvido, né, já diminuiu um pouco, né, e vai fazer uma nova sessão de quimioterapia, ele não sabe quantas ao todo, depois rádio, para tentar diminuir o máximo, para ver se é possível a cirurgia, porque a localização realmente é uma localização perigosa, né? Fica perto da jugular, tem pressionado a jugular, e aí o médico quer reduzir o máximo, né, através do tratamento, com a químio, com a rádio, para que
nosso irmão possa aí ter a cirurgia e se recuperar em nome de Jesus. Vamos orar por ele, né? E continue orando por ele em nome de Jesus. Refúgio Verdadeiro 324. Lembra dessa, Glauber? É da sua época. Seguro estou, não tenho. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno, pois inunde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. E aí eu peço que os irmãos possam ler o profeta Jeremias, se possível, ler Lamentações, que aí nós vamos provavelmente trabalhar esse material. Já estarei pedindo as revistas, né, para ver se já eles estão providenciando, porque como tudo ficou parado, né, as gráficas, tudo, então eles pararam de enviar revistas. As revistas que estão ali na frente, vocês podem pegar, que são gratuitas, tá? Foram as revistas que nós terminamos de dar.
o assunto é excelente, que é Cristo no Antigo Testamento, né? Estudando Cristo no Antigo Testamento. Se você quiser pegar também para doar alguém, não tem problema. Foram as revistas que sobraram, então a gente está doando aos irmãos, tá? Efésios capítulo 5, nós terminamos a semana passada, no versículo 2 do capítulo 5, fechando aí a primeira parte, né? O primeiro parágrafo, podemos dizer assim, onde Paulo trata da santidade da vida cristã em oposição à vida pecaminosa dos ímpios. Ele não vai fazer nada diferente agora, ele apenas vai usar outros termos para se referir à nova vida do cristão e à vida ímpia. Ele vai dizer que a vida do cristão, ela é uma vida que produz ou que expressa o fruto da luz, enquanto que a vida daquele que não conhece a Cristo, que não foi transformado por Cristo, pelo Espírito de Cristo, ele permanece nas trevas. Então não há fruto, mas há obras das trevas. Interessante que ele usa a palavra fruto, né? Fruto porque é o próprio Cristo gerado em nós que gera essa transformação e esses frutos em nossas vidas. Temos visto do começo ao fim que é a graça de Deus. Embora nós tenhamos que nos esforçar, nós tenhamos que ler a palavra, nós tenhamos que buscar os meios de graça. Quais são os meios de graça? Vocês conhecem de cor. É a Bíblia, é a oração, é a comunhão com a igreja, são as disciplinas espirituais que o Senhor estabeleceu para que através delas nós continuemos a crescer na graça, no conhecimento, em santidade. É interessante, irmãos, quanto mais conhecemos a Deus, não intelectualmente apenas, mas experimentalmente. Conhecer a Deus não envolve apenas o conhecimento intelectual. Por incrível que pareça, os teólogos liberais, lá do século XVIII, século XIX, eles tinham um conhecimento intelectual extremamente elevado das Escrituras, mas eles não criam na Bíblia como palavra de Deus. Então eles levavam em consideração, e levam os que são teólogos liberais, fazem parte da teologia liberal. Teologia liberal não é uma teologia que libera tudo, não. A teologia liberal é um nome que é dado àquele tipo de teologia que estuda a Bíblia apenas como um livro comum, de maneira muito mais científica. Os irmãos estão me entendendo, né? Não consideram a Bíblia como palavra de Deus. Enquanto que nós temos esse pressuposto, consideramos a Bíblia como a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela é a revelação de Deus a nós, para a nossa salvação. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que muito que tem na Bíblia é apenas a história da fé daquele povo, e não que seja a palavra de Deus. Mas nós cremos na palavra de Deus. Então, quando eles vão interpretar a Bíblia, eles procuram apenas tirar lições morais, e isso não é o suficiente. É claro que Paulo aqui ele vai falar numa nova vida, que tem uma vida completamente transformada em termos morais, mas ele vai mostrar que é a ação do Espírito Santo em nós quem gera essa nova vida, quem produz esse fruto da luz em nossas vidas. E nós nos afastamos das obras das trevas. Então ele termina, está com o capítulo 5 aberto aí em Efésios. O tema de hoje é o fruto da luz e as obras das trevas. Estou usando o próprio tema aí não é um sermão, é um estudo. Então eu estou usando o próprio tópico dos tradutores. Capítulo 5, versículo 3. Ele encerra o que ele vem falando no capítulo 4, exortando os irmãos. Eram gregos que tinham se convertido, os efésios, uma igreja forte, uma igreja que tinha sido bem doutrinada, bem pastoreada por Paulo. E ele exorta esses irmãos a uma vida de santidade. E ele termina no verso 1 e 2 do capítulo 5, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus,
em aroma suave. Verso 3. Não sei se eu compartilhei o link, mas... Verso 3, irmãos. Deixa eu só compartilhar com vocês. Desculpe, irmãos, é que tem irmãos que eles... É claro, quem está inscrito no canal recebe automaticamente, né? Mas alguns ainda ficam esperando o link. Tem algumas pessoas que são idosas e elas não têm muita prática, né? E aí eu sempre compartilho o link para elas. Só 2 segundos. Pronto, meus irmãos, desculpe. Então vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, Paulo encerra justamente o que ele vem falando, mostrando que nós devemos imitar a Deus ou ser imitadores de Deus, até porque no capítulo 4, no versículo 1, ele roga o povo de Deus para que nós, ou para que eles e nós possamos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. A partir do momento que o Senhor nos alcançou, a partir do momento em que Deus nos salvou, a nossa vida não pode ser mais a mesma. É claro que eu não posso cobrar, nem você pode cobrar, nem dos outros, nem de você mesmo, que a partir do momento que você é alcançado pela graça, que o Evangelho entra no teu coração e que o Senhor te dá uma nova vida, a partir daquele momento nós não podemos cobrar que esse irmão ou que essa irmã já esteja num nível de maturidade cristã, de maturidade espiritual. Ela vai começar a vida cristã como uma criança. E como uma criança ela vai precisar se alimentar de coisas mais leves. Vai dar os primeiros passos, vai aprender as doutrinas básicas do Evangelho, vai conhecer sobre Deus, sobre Cristo, sobre salvação, sobre o Espírito Santo, sobre a nova vida em Cristo. Então ela vai ser cada vez mais formada no conhecimento da palavra. E cada vez que ela é formada no conhecimento da palavra, ela também começa a ter uma experiência pessoal com Deus através da oração. Ela vê Deus agindo em sua vida como jamais ela vira antes. Não é verdade? Vocês sabem disso. Quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida com Cristo, o que Deus começa a fazer em nossas vidas, nós começamos a enxergar o mundo de outra forma. A nossa cosmovisão, ou visão de mundo, passa a ser uma visão bíblica. Nós entendemos que o homem foi criado santo, mas houve a queda, e depois da queda o Senhor, ele começou a colocar em prática o plano da salvação, o plano da redenção e da revelação. Duas coisas andam juntos, irmãos. Quando o homem cai, Deus tanto começa a conduzir o plano da salvação, como também o plano da redenção. Porque uma coisa precisa da outra. Eu sou salvo por meio de Jesus Cristo, mas eu preciso compreender quem é Deus, quem sou eu e o porquê eu preciso de salvação. Então as coisas caminham junto até Cristo vir, morrer por nós, ressuscitar, subir ao céu, dar ordem à sua igreja, e aí depois, com o tempo, no finalzinho do século I, a redenção continua, mas a revelação ela cessa. Ela cessa porque agora nós passamos a ter um bloco em que temos uma história toda de revelação, que é suficiente para nós termos o conhecimento de Deus e conhecermos a nós mesmos, para sermos assim salvos e transformados por essa revelação. Então Paulo diz, olha, que nós devemos viver em amor, andar em amor. E o exemplo que ele dá é o sacrifício de Cristo, de que ele se entregou a si mesmo por nós. E nós citamos aqui a semana passada, 1 João 3:36, vocês estão lembrados? Eu me lembro do irmão Edivaldo, que ele marcou uma palavra que ele deu, ele diz, olha, vocês lembram o que diz João 3:36? Foi você, não foi, Edivaldo, que falou uma vez, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o seu Filho. Mas 1 João 3,36, é isso mesmo? Ou é 16? 1 João 3,16 diz que nós também devemos amar os nossos irmãos como fomos amados por Deus e dar a vida por eles.
Dar a vida não necessariamente é morrer literalmente. Pode ser até que seja necessário, mas é morrer para você mesmo, se sacrificando para o irmão. Não é fácil, né? Não é fácil você separar tempo para ouvir o irmão. Às vezes você está fazendo uma coisa sua, aí alguém liga para você, precisando de oração, precisando de um conselho. Aí às vezes você sabe que para atender aquela pessoa e ajudar aquela pessoa, você vai ter que fazer um sacrifício próprio. Você vai sacrificar o seu tempo, aquilo que você estava fazendo. E isso, irmãos, é uma demonstração de amor, de amar o irmão. Interessante que quando nós começamos a viver o amor, a praticar o amor, a própria alegria de Deus, isso está no texto bíblico de João, do Evangelho de João, ela enche os nossos corações. Nós começamos a nos encher de alegria, porque é maravilhoso servir ao outro, é maravilhoso servir ao próximo. Não servir aquele que quer se aproveitar de você, não servir aquele que aproveita que você é um crente, é fiel, está servindo e ele quer se aproveitar do teu serviço. Isso aí não. O próprio Paulo exorta a igreja de Tessalônica a não ajudar pessoas desse tipo. Mas nós sabemos que todos nós precisamos uns dos outros. E aí Paulo aqui no capítulo 5, ele vai dar continuidade à vida de santidade e vai falar que a nossa vida, ela expressa Cristo. Pelo fato de Cristo ser a luz do mundo, nós também refletimos essa luz de Cristo em nossas vidas através do quê? Através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, das nossas intenções e também das nossas ações. Nós expressamos Cristo em nossas vidas. É interessante que quando nós pecamos, e principalmente quando a gente peca contra um ímpio, né? Quando a gente discute com o ímpio, ou fala alguma coisa que não deveria falar, ou perde as estribeiras, se irrita com a pessoa ímpia, a gente se sente tão mal, porque parece-me que se fecha uma porta ali para você pregar o Evangelho, para você expressar Cristo na sua vida. Mas o caminho é sempre o reconhecimento do pecado, o pedido de perdão e continuar caminhando. Uma vez eu fiz um comentário, né? Na verdade, uma pessoa tinha feito um contrato comigo e no contrato dizia isso, isso e isso. Só que a pessoa não cumpriu o contrato do jeito que tinha dito, cumpriu apenas uma parte. E aí eu fiz um comentário, né? Era um grupo que fazia parte, eu fiz um comentário que aquela pessoa não tinha cumprido o contrato. Eu fui feliz no comentário, porque eu poderia ter dito que não cumpriu o contrato todo, né? Nossa, a pessoa ligou para mim, ficou chateado, eu disse, mas rapaz, você falou uma coisa daquela, se fosse outra pessoa, mas vindo da sua parte, tem um peso muito grande o que você fala, e aí você acabou me prejudicando. Aí eu, eita, o que é que eu faço? Aí, sabe que a palavra branda, ela é o quê? A pessoa estava irritadíssima, né? Não, você fica mandando recado, eu não sou mandar recado, eu digo, meu Deus. Aí o sangue, né, começa a ferver, e aí você diz, rapaz, né, fosse noutra época, eu dizia, rapaz, não sou mandar recado não, eu digo na sua frente, olhando nos seus olhos, mas eu disse, eu sou crente, né? Aí eu baixei, eu digo, eita, me desculpe, me perdoe, o que é que eu posso fazer para corrigir isso daí? Primeira coisa, eu vou lhe pedir perdão, me perdoe, aí a pessoa já, não, tá certo, eu entendo, eu digo, mas eu cumpri, eu digo, não, tudo bem, vou lá e vou corrigir o comentário. Aí fui corrigir, disse, não, realmente a pessoa cumpriu o contrato, né? Eu que fui infeliz na minha colocação mesmo, sabendo que não tinha sido cumprido todo, mas não cumpriu porque não pôde, né? Porque não conseguiu. E aí eu fui infeliz, mas o caminho foi esse, irmãos, é o perdão. Eu vi que falhei, a pessoa jogou na minha cara que eu tinha falhado. Mas, rapaz, você é um homem de Deus, você é crente, como é que você fala um negócio desse? E aí eu digo, eita, olha só. Fui, corrigi e graças a Deus ficou tudo bem, né? Eu espero, né, que a porta tenha ficado aberta. Mas é difícil, irmãos, é muito difícil. Porque às vezes, mesmo você tendo a razão, dependendo da maneira como nós falamos, nós podemos não expressar a luz de Cristo em nossas vidas, né? Não que estejamos errados em falar a verdade, nós temos que falar a verdade, mas às vezes a verdade como nós falamos, ela não é tão
como eu posso dizer, ela não é tão clara, ela é genérica. E quando ela é genérica, pode ser que essa verdade genérica não traga alguns detalhes que deveria trazer para que o outro não se sinta ferido. Né? Não se sinta ferido. Os irmãos estão me entendendo, né? Verso 3. Paulo ele vai fazer uma diferença entre o fruto da luz... pois não, irmão Edivaldo? Falar a verdade é amor. E diz que a palavra dita, né, no seu tempo certo é como maçã de ouro, né, em salva de prata. Veja, é algo realmente belíssimo, né? Uma maçã de ouro numa salva de prata é uma coisa linda, né? Então, uma palavra dita no seu tempo certo. Então, tem pessoas que dizem, eu não quero saber, eu falo a verdade e acabou. Sim, mas espera aí. Nem sempre o falar a verdade constrói. Sempre nós devemos falar a verdade, sem dúvida nenhuma. Mas nós devemos saber como falar a verdade. Porque às vezes se você fala a verdade ferindo o outro, você perde a pessoa e não ganha. E como nós lemos aqui na semana passada, que a nossa palavra deve ser sempre boa para edificação. Tem hora que você tem vontade e tem hora que você pode falhar nessa área, na área da língua. Porque, irmão, se há uma área fácil da gente pecar, é na língua, viu? Meu Deus do céu. Na língua a gente peca muito. Eu falho muito nessa área e tenho pedido graça ao Senhor para eu corrigir. Em casa, de vez em quando eu estou reclamando, reclamo de uma menina, reclamo de outra, reclamo disso aqui, reclamo daquilo, olha isso aqui, não sei o quê. Aí minha esposa, graças a Deus, Deus deu muita paciência a ela. Ela tenha calma, não é assim, você tem que saber como falar, né? Vá devagar. E aí eu tenho aprendido, né? Inclusive hoje a gente está fazendo 24 anos de casamento, né? Então, depois de 24 anos ela me suportando, ela já merece o prêmio Nobel, né, da paz. Mas é bênção, né? Ela tem conseguido, pela graça de Deus, com muita oração e a misericórdia do Senhor, me ajudar, né, a melhorar. Então Paulo ele diz aqui no verso 3, começando o nosso texto de hoje, sobre o fruto da luz e as obras das trevas, ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Paulo diz, olha, vocês foram separados por Deus. Vocês lembram? É em Colossenses que diz que nós fomos retirados das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Verso 13 do capítulo 1 de Colossenses, diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então nós fomos transformados, nós fomos chamados para uma nova vida, saímos do reino. Sair do reino não é uma saída em termos locais, geográficos, vocês estão entendendo, né? Não é uma saída geográfica, embora que geograficamente nós evitamos determinados ambientes, tudo bem, mas Jesus Cristo diz, olha, eu rogo para que não os tire do mundo. Nós permanecemos geograficamente no mundo, mas não permanecemos no mundo no sentido da influência maligna que esse mundo tem contra nós. Veja, Efésios capítulo 2, nós lemos aqui a semana passada, versículo 1, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. É nesse sentido que ele nos tira das trevas, é nesse sentido que ele nos tira do mundo. Não é que você agora vai vestir um paletó, os homens, as mulheres um vestido comprido, e vai morar na igreja, e não vai mais fazer nada, só viver orando e lendo a Bíblia. Bem, se isso fosse possível, seria muito bom, mas não é. Como os ascetas do passado, vocês lembram, né? A história da igreja vai mostrar muitos homens que valorizaram demais o ascetismo. O ascetismo foi importante, o fato deles se isolarem da sociedade e ficarem sozinhos. Alguns foram para cavernas, morreram ali, irmãos. Ficaram ali só meditando na palavra, orando. Veja, mas esses homens poderiam ter sido muito mais úteis na sociedade. Agostinho, ele era um adepto do ascetismo,
Mas depois ele mudou de ideia, graças a Deus, né? E serviu muito bem a igreja com a sua teologia, com o seu conhecimento teológico, seu conhecimento bíblico. O ascetismo, ele teve seu lado positivo, porque o ascetismo ele fez com que crescesse o número de cópias da palavra de Deus, houve proteção dos textos bíblicos, enfim, a teologia ela avançou muito, o conhecimento da palavra foi muito importante, foi uma bênção. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele diz, olha, eu rogo para que o Senhor os guarde do mal, não que os tire do mundo, no capítulo 17 de João, mas que os guarde do maligno. Então nós temos que estar no mundo no sentido geográfico, mas não no mundo no sentido da influência, da sua ideologia, da malignidade que está por trás desse povo que não conhece a Cristo, que ainda não foi transportado desse reino das trevas. Veja, ele diz aqui, segundo o príncipe, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, capítulo 2, versículo 2 de Efésios. Então volte aí para o capítulo 5, quando Paulo diz, mas a impudicícia, o que seria a impudicícia, né? A impudicícia, irmãos, é a imoralidade. A palavra aqui, impudicícia, é aquilo que é imoral em termos sexuais. Você pode, se quiser comparar, essa palavra, a mesma palavra é usada em Mateus, capítulo 5, verso 32. Mateus 5, 32. Mateus 5, 32 diz, alguém pode ler? Amém. A palavra aí é porneia, né? A palavra porneia, ela indica impudicícia. A palavra porneia nem sempre ela pode se referir ao ato em si pecaminoso do sexo, mas tudo o que envolve o ver, entendeu? Pornografia, o ler textos pornográficos, mesmo que não tenha imagem, mas você lê. Então, uma série de coisas que estão incluídas dentro dessa palavra aqui. E aí Paulo vai dizer aqui no verso 3 de Efésios 5, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas. Então, ele junta tudo, ele está condenando aqui a impureza, não somente em atos, mas também em palavras, em pensamentos, em intenções do coração, em desejos e em paixões. E nós sabemos que nós somos muito tentados nessa área, tanto homens quanto mulheres. Pelos filmes que nós temos na televisão, pelas séries, o que mais? Internet, né? Aí fora, quando a gente está andando aí fora, né? A maneira como as mulheres se vestem, não estou culpando aqui as mulheres apenas, os homens também, não é? Então, a sensualidade, há um investimento muito grande na nossa cultura, na sensualidade. Quando você vai para um país como a Noruega, né? Aí você acha estranho, porque não se investe muito na sensualidade, muito menos em crianças. E no nosso país, infelizmente, na nossa cultura, já começa desde cedo. As mães vestindo suas filhas, né, já com roupas sensuais, né, e, infelizmente. E isso tudo, irmãos, pode servir como tentação para um servo de Deus, para uma serva do Senhor. Ninguém é de ferro. Nós somos humanos, não é? Então, se você está na rua e passa uma mulher seminua, você tem que olhar para frente ou para o alto e pedir a Deus que tenha misericórdia, senão você peca. Não é verdade? Estou falando de homem, né? Se o cabra não for homem, ele não vai ligar. Ele vai olhar para o outro sexo, né? Se passar um camarada bonito, aí ele vai ser tentado para essa área, né? Aí o desmantelo é grande, porque ele vai pecar duas vezes, né? Mas o que eu estou dizendo a vocês é que essa é a nossa realidade, o mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos. É claro que se a nossa cultura não se investisse tanto em sensualidade, nós seríamos pelo menos tentados nessa área.
mas tudo é voltado para isso. E agora, irmãos, o investimento é enorme na ideologia de gênero. Novelas, filmes, desenhos também, agora se investe muito nisso. Muito, mas muito mesmo. As séries, né, Netflix, seja onde for que passe essas séries, nos canais pagos, se investe demais. Às vezes é a propaganda. Eu estava assistindo, já faz umas 2 semanas, eu estava assistindo eu estava em casa livre, eu estava assistindo uma série policial, que eu acho bem interessante, né, eu gosto de séries policiais, né, é difícil de você entender, mas quando jogou a propaganda, fez a propaganda de uma série, e nessa propaganda aparece 2 moças se beijando, 2 rapazes se aproximando, né, um que vai contar ao pai e diz, olha, eu quero apresentar, né, a pessoa que eu amo. Aí o pai, e quem é ela? Ele diz, não é ela, é ele. E então, sabe, essas coisas mexem com os adolescentes, mexem com pré-adolescentes que ainda estão tendo, né, a formação da sua identidade sexual, que é complexo nessa área. A menina, o rapaz que precisa se espelhar, né, o rapaz no homem, a menina numa mulher, né, vão se espelhar. Então, nesse processo de formação de identidade sexual, essa confusão, sabe, é um problema, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Porque isso não está lá fora não, viu? Isso acontece dentro da nossa casa, com os nossos filhos, e a gente tem que estar realmente olhando. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Então aí, vamos adiante. Ele fala uma palavra interessante aqui. Então, mas a impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem. Paulo, ele vê que isso é tão sério que nós devemos nos manter afastados de tal maneira que não devemos nem estar falando sobre essas coisas. Falando assim, entrar nesses detalhes, passar tempo falando sobre isso, não é bom. Não é bom. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive, nós sabemos que os pastores, eles têm um trabalho de aconselhamento bíblico. Isso é importante, isso é muito bom. Mas aqui na nossa igreja nós temos a seguinte praxe. Quando uma moça ou quando uma mulher precisa conversar determinados assuntos que envolvem a intimidade dela, se for casada ou não, então qual é o nosso conselho? Procure uma mulher mais madura ou procure a esposa do pastor. Converse com ela. Se a minha esposa tiver alguma dúvida em relação à Bíblia, à orientação bíblica, ela me pergunta, não precisa entrar em detalhes, pode me pedir uma orientação em determinada área, eu mostro os textos bíblicos, ela vai estudar e ela orienta. Porque não há essa necessidade de entrar nesses detalhes, a não ser que venha o casal. E o casal queira conversar com o pastor, e aí sim, aí é diferente, porque está a esposa e o marido, os dois juntos, aí é diferente. Mesmo assim pode ser constrangedor. Mesmo assim pode ser constrangedor. Então, eu tenho tido um zelo nessa área, irmãos, porque o que eu tenho ouvido e visto de coisas absurdas nessa área, só a graça do Senhor. A falta de preparo e de cuidado nessa área. Nós temos que zelar por isso, em nome de Jesus, tá? Então, Paulo, ele continua aqui, vamos adiante, verso 4, ele diz que nós não devemos fazer isso, porque isso não pertence aos santos, né? Aqueles que foram separados por Cristo. Mas ele diz algo interessante, a cobiça aqui, vocês sabem que a cobiça está dentro dos 10 mandamentos, né? É uma quebra de um dos mandamentos, se eu não me engano é o 9º mandamento, né? O 10º? É o 10º mesmo, né? É isso. Êxodo 20. Muito bem, meu irmão. Vamos lá. Êxodo 20. Pois bem. Correto. Correto, é o 10º mandamento. É a quebra do 10º mandamento. Está aí no versículo 17. Engloba tudo.
não cobiçarás a casa do teu próximo. E aí, na verdade, o mandamento, ele não tinha, os 10 mandamentos não tinha essas explicações que vêm depois. Os 10 mandamentos têm apenas a primeira parte. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Por exemplo, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. O que vem a mais é uma explicação para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor. Mas não fique imaginando que nas tábuas, que eram pequenas, tinha todo esse texto aqui, né, completo, não. Tem apenas as negativas. Não, não isso, não aquilo. E aí, o próprio Moisés, ele acrescenta, né? Ele esteve com o Senhor. E aí ele traz a explicação, e isso é colocado no texto, para que os próximos leitores possam compreender melhor. Então, há uma quebra do 10º mandamento. Essa palavra cobiça aqui no original, que não importa como se chama, tá? É a mesma palavra para avareza. Cobiça aqui envolve uma pessoa egoísta, que só está pensando em si, que quer tudo para si. Por isso que ele fala de imoralidade, mas ele coloca também cobiça, que pode ser a avareza em relação ao dinheiro, mas pode ser também a cobiça em relação ao que o próximo tem, tudo que ele tem. Versículo 4, ele diz, nem conversação torpe, né? Nós já falamos sobre isso, que é uma conversação indecente. A palavra torpe, ela é uma fala obscena, é uma fala onde não há pudor. É uma linguagem sem proveito, é uma conversa tola. Então nós devemos evitar. Isso é fácil da gente cair nisso, viu, irmãos? Como nós caímos no pecado da língua. Eu não estou acusando nenhum de vocês, eu estou falando de mim mesmo. Às vezes tem colegas de ministério que brincam demais, que sempre está contando uma historinha. Manda para mim, às vezes eu já descarto. Não porque eu sou melhor do que eles. Às vezes a gente até é tentado, a gente ri com algumas... Não que brincar, fazer uma brincadeira, compartilhar uma brincadeira, não tem problema nenhum, irmãos. Mas cuidado, porque às vezes dentro da brincadeira tem malícia, tem imoralidade, e aí a gente tem cuidado. Tem uma palavra de duplo sentido, né? E isso não é bom. Músicas de duplo sentido. Então nós temos que ter cuidado. Piadas com duplo sentido. Você pode contar uma piada que pode ser engraçada, mas sem nenhum duplo sentido, sem nenhuma imoralidade. Como, por exemplo, a historinha que nós devemos evitar as 3 barras, né? Tem coisa melhor do que isso? Que cada um de nós devemos evitar. Os homens evitem as 3 barras. Que barras? A barra de saia, a barra de ouro e o cunhaque São João da Barra, que é perigoso, né? Então evita essas 3 barras. Na verdade, isso não sai da minha mente. Isso foi um velhinho aí, eu não sei se ele era da igreja presbiteriana, quem foi que disse isso. Eu sei que eu aprendi isso no seminário presbiteriano, né? A turma brincava muito com isso, né? Cuidado com as 3 barras, né? É um conselho bom a um obreiro, a um pastor. Meu filho, tenha cuidado com as 3 barras. Que barra? A barra de saia, a barra de ouro e o cunhaque São João da Barra, né? Que representa tudo, né? Tenha cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, que é perigoso, tá? Então aqui ele diz que não haja, né, nem conversação torpe, nem palavras vãs. Então palavras vãs nós já falamos, é uma linguagem sem proveito, conversas tolas. Nem chocarrices, né? Que palavra complicada, né? Chocarrices. Gracejo indecente, né? Zombaria. O nordestino tem muito disso, né? Vocês já notaram que as pessoas mais famosas na área de humor, eles são famosos pelas chocarrices? Zombam demais, tiram onda com todo mundo. Tem coisas que não tem maldade, mas mesmo assim, Paulo ele está preocupado porque nós agora somos crentes, fomos santificados e nós temos que expressar a luz do Senhor. Se você olhar para Cristo, você vê que Cristo não toma nenhuma dessas atitudes. Ele diz mesmo, né? A nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim, não, não. Não que você seja uma múmia, não possa sorrir, não possa brincar, não é isso. Mas é ter o zelo, ter o cuidado, porque nós podemos incorrer numa influência e acabar nos perdendo. Eu gosto muito de esporte. Muito de esporte. E eu tive um professor que foi excelente.
o melhor que alguém poderia ter. Um camarada que ama o que faz, que cuida daqueles que são seus, né? Mas, assim, querendo ou não, é todo tipo de pessoa que está ali no meio, né? Eu treinei um bom tempo jiu-jitsu, né? E eu fiz com um professor excelente, né? Que é Zé Radiola, né? Muito, muito famoso aqui no nosso estado e no mundo inteiro. Um excelente professor, uma pessoa que ama seus alunos, e foi muito bom o período que eu passei lá. Passei 3 anos ali, gostaria de ter continuado, mas primeiro a gente tem que usar o nosso tempo. É bom o esporte, né? Mas eu vi que o tempo estava sendo longo, porque era 2 horas de treino, e às vezes eu perdi uma manhã toda, e eu poderia estar me dedicando mais ao estudo, à palavra, e poderia fazer um esporte que gastasse menos tempo, como uma corrida, 30 minutos, 40 minutos, e aí eu gastaria menos tempo. Mas eu gostava demais. Mas a questão é que é todo tipo de gente, né, que está ali, e às vezes é muita brincadeira, é muita onda, é muito palavrão. Não que eu seja melhor do que eles, em hipótese alguma, tem muita gente boa, e aquelas pessoas que estão ali, é o mundo deles, né? Brincar, aí soltar palavrão um com o outro, mas eu digo, rapaz, se vem um irmão da igreja, está sentado aqui, me vê aqui treinando, e nessas conversas e tudo, e eu ouvindo e tal, e às vezes você até se mantém sério, mas tem coisas que são engraçadas, que dá vontade de você rir, sem dúvida nenhuma. Às vezes você nem se controla, fala uma coisa engraçada e você começa a rir, e às vezes a pessoa pensa que você está no bolo, e aí começa a tratar você da mesma forma, e aí, se você perder o respeito, aí acabou-se. Então, foi maravilhoso, mas aí eu tive que parar, né? Tive que parar. Eu até disse a Daniela, se eu pudesse treinar em casa sozinho, né? Só que não se faz esse tipo de treino sozinho, né? Só o exercício físico, mas o combate, a luta não. Mas o que eu quero dizer a vocês é que quando nós estamos no meio, nós somos facilmente influenciados. Eu não sei se alguém aqui trabalha em determinado trabalho, profissão, que é palavrão o tempo todo, brincadeira o tempo todo, e aí você se torna o chato da turma, né? Porque você não entra no meio, você tenta se afastar, e vão chamar logo você de o santarrão, né? Não é que você não possa estar em algum momento de descontração, de lazer, de brincadeira, mas tem que saber colocar os limites, e isso é difícil. Paulo está preocupado com isso. Ele diz, olha, chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário. Então, em vez de nós usarmos a nossa boca para gracejos, coisas inconvenientes, que não faz parte da vocação a que fomos chamados, nós devemos estar prestando atenção nos benefícios que o Senhor tem nos dado e ter um coração agradecido. Prestar atenção no que Deus tem feito, abrir a sua boca para agradecer, para louvar o Senhor. Porque nós que somos ansiosos, eu estou falando de mim mesmo, nós temos uma facilidade de reclamar, viu, gente? O ansioso reclama demais. Eu nunca vi uma pessoa reclamar tanto. Quando você vê uma pessoa reclamando muito, ela é ansiosa. Ela é ansiosa, muitas vezes é perfeccionista, né? Eu estou falando de mim mesmo, tá? Então, eu tenho tentado aprender. Mas pense no homem para reclamar em casa, sou eu. Até que Daniela, às vezes, bate pesado, sabe? Se não fosse ela na minha vida... Aí agora, com o tempo eu fui aprendendo, né? Às vezes eu reclamava uma coisa, epa, tá errado, viu? Não foi isso aí não. Aí eu voltava atrás, eita, me perdoe. Aí, porque às vezes a gente reclama sem nem saber direito. Aí já vai reclamando, já vai julgando antecipadamente. Esse é o defeito de quem pensa muito rápido e de quem julga muito rápido. Então estou falando de mim, viu, irmãos? Então, temos que aprender com Paulo, orar, pedir a misericórdia de Deus, porque nós temos que ter um coração muito mais sensível àquilo que Deus tem nos dado e sermos gratos. Por exemplo, hoje, será que você já parou hoje para agradecer pela sua saúde, pelo seu alimento, pela sua família, pela oportunidade de você ter chegado aqui, estar estudando a palavra, né, por ter o alimento na sua mesa, para seus filhos? Às vezes é uma coisa tão comum, né, tão simples, mas quando essas coisas faltam, aí nós vemos o quanto é importante. Quando minha esposa quebrou o tornozelo, o ano passado, uma coisa simples, né? Tornozelo,
simples entre aspas, né? Mas comparado a outras partes do corpo, uma pancadinha, o pé virou, quebrou o tornozelo, você não imagina o sofrimento. Até hoje, está bem, sente dor? Não. Mas quando se levanta cedo ou passa muito tempo com a perna parada, fica tudo duro, aí tem que começar tudo devagar, para andar. E ainda psicologicamente não tem a segurança de pisar com força, porque tem medo. Então, veja uma coisa simples. Então, nós estamos aqui com tudo funcionando, tudo bem, os dedos, né, os olhos, enquanto que tem outros que estão numa situação muito pior, e às vezes a gente não enxerga essas coisas para ser grato. Muitas vezes você tem um carrinho, pode vir ou andando, ou num carrinho, ou teve condição de pagar um Uber, ou um ônibus, chegou aqui. Isso é bênção, irmãos. É ser grato ao Senhor, ser grato pelo sol, ser grato pela chuva, ter um coração agradecido, observar essas coisas, reconhecer os benefícios recebidos de Deus. E o principal, o perdão que Ele nos deu em Jesus Cristo, nosso Salvador. Você saber que você peca todos os dias, mas todos os dias o teu perdão é garantido pela obra de Jesus. Abra aí em Colossenses 2, só é passar aí umas folhinhas de Efésios. Colossenses capítulo 2, verso 7. Alguém pode ler? Prestar atenção no que ele diz, crescendo em ações de graças. Então não é só agradecer agora, mas Paulo está orientando os irmãos a crescerem na gratidão. Aprendam a ser cada vez mais gratos, porque virão situações que a tendência é o diabo se aproveitar e lançar na nossa mente e dizer: olha aí o teu Deus, olha o que teu Deus está fazendo contigo, olha o que teu Deus está permitindo na tua vida. Que Deus é esse? Será que Ele te ama mesmo? Será que vale a pena servir esse Deus? Lembra da mulher de Jó, né? Não é isso? A mulher de Jó amaldiçoou o teu Deus e morre, porque ela entendia que servir a Deus e ser íntegro era garantir um merecimento completo de todas as bênçãos de Deus, e nós sabemos que tudo que recebemos é graça. A única coisa que a gente merece é juízo. Que nós recebemos e merecemos não é pelos nossos méritos, mas é por causa de Cristo. Então Paulo ele diz aqui, como foi lido pelo irmão Edivaldo, nele radicados. O verso 6 ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Se você recebeu Cristo como teu Senhor, então ande como se Ele fosse seu Senhor. E ele diz, nele que você esteja radicado, cada vez mais preso a Ele, mais unido a Ele, edificado, ou seja, não somente unido a Ele, mas crescendo nele, Ele sendo gerado em você, a tua comunhão se fortalecendo, você aprendendo dele que Ele é manso e humilde, sendo confirmado na fé, cada vez mais mostrando que você verdadeiramente é um crente, tal como fostes instruídos, e crescendo também em gratidão, em agradecimento. Às vezes o Senhor nos abençoa com o nosso pão, com o nosso salário, e às vezes a gente fecha a mão, não tem coragem de abençoar um irmão que está precisando, não tem coragem de doar uma roupa para quem não tem coragem de dar um pão para quem precisa de um pão, não tem coragem de contribuir com a obra missionária, e o Senhor tem nos abençoado. E a gente às vezes segura, e nós sabemos, irmãos, que quando nós, eu não estou falando isso, irmãos, pelo amor de Deus, não me entendam mal, tá? Não é porque, mas é porque é bíblico. Quando a gente aprende a dar, quando a gente aprende a compartilhar, como o Senhor nos abençoa. Não que Ele vai nos dar muito mais e a gente está pensando nisso, não é nesse sentido. Mas nós sabemos que o Senhor nos abençoa, e a alegria que vem no nosso coração é maravilhosa quando nós podemos contribuir e abençoar a vida de alguém. Louvado seja o Senhor por isso. Teve um irmão que estava pensando que eu estava estudando um pouco, né? Porque eu estava com problema na coluna, com a cadeira meia fraca. E ele me deu uma cadeira especial desse tamanho. Eu digo, eita, agora é que é bênção mesmo. A cadeira é quase do tamanho do meu birô. Parece um sofá. Eu sento assim, eu digo, eita, agora é que vai ser bom para estudar. E eu estava mandando uma mensagem para ele nessa semana. Eu disse, meu irmão, essa cadeira aqui é uma bênção. Ó. Eu me sento nela, não quero nem mais sair. Eu tenho esse relógio aqui que ele fica
ele às vezes enche a paciência de um. Aí dá um tempinho, ele faz, fique de pé. Dá em tempo de ficar de pé e respirar. Eu digo, mas até o relógio quer mandar em mim. Já não basta, né, a mulher, o negócio, agora é o relógio querendo mandar em mim. Fique de pé, respire não sei quantas vezes. Aí você, puxa, aí ele fica, agora tá bom, pode sentar. Eu digo, então não tem mal o que fazer, né? Mas não dá nem vontade de se levantar. E veio no tempo certo, irmãos. Porque eu estou escrevendo um capítulo para um livro de um colega, que ele é doutor em teologia, e ele está montando um livro, né, lá em São Paulo. Ele é quem está organizando, e ele jogou os temas para alguns colegas escreverem, cada um capítulo, e ele me deu um capítulo e veio na hora certa. Porque não dói mais coluna, não dói mais as pernas, você senta ali, é uma bênção, quando está cansado, dá vontade até de dormir, viu, Flávio? Esse é o perigo dessa cadeira, viu? Mas uma bênção. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Isso é bênção do Senhor, bênção do Senhor. Irmãos, para o nosso próximo texto, ele diz, sabeis, pois, é interessante quando ele fala das ações de graças, e aí no verso 5 ele resume dizendo, olha, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro. Incontinente é uma pessoa que não se controla, né? Nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É como se ele estivesse voltando ao verso 3 e ao verso 4. Ele fala dos pecados, das obras das trevas, e ele disse, olha, nenhum desse entrará no reino de Deus. E você quer um exemplo? Anote aí Apocalipse capítulo 21, 27. Tá? Eu sei que são muitos textos, eu não vou ler esses textos todos, mas Apocalipse 21, 27, nós temos essa palavra que diz assim, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, por isso que Paulo ele diz, nenhum desses herdará ou tem herança no reino de Cristo ou de Deus. Verso 6. Oi, pois não. Não, ele não divide os dois reinos. Ele diz que o reino é dos dois. Não é que Cristo tem um reino e Deus tem outro. E de Deus. Ele está querendo dizer que o reino é de Cristo e de Deus. Até porque quando você vai ler, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios. A sua pergunta é uma pergunta, o irmão Edivaldo perguntou para os que estão em casa, se esse reino de Cristo e de Deus são dois reinos, um de Cristo e um de Deus, né? A ideia é como se fosse dois, não é isso? Entendi bem? Né? Mas, na verdade, não são dois reinos, é um reino só. Tá? Há só um reino, o reino de Deus, que Cristo também é dono dele. Né? Aí quando você vai para 1 Coríntios 15, veja 1 Coríntios 15, deixa eu ver só se eu acerto o versículo, viu? Que é a entrega do reino. Essa é 1 Coríntios 15. Quem achar, me ajuda, tá? Muito bom. Como uma escola dominical, é sempre bom essas perguntas, porque a gente vai crescendo, né? Eu estou lendo 14, não ia achar nunca. Deixa eu ir para a cópia. Eu achava que era 1 Coríntios 15, mas só para a gente tirar essa dúvida. Achou? Qual?
15, 24. Correto. Correto, é isso mesmo. 1 Coríntios 15, 24. Tá? Se você ler o 22, a partir do 20, vai falar sobre as primícias. Paulo está provando aqui a ressurreição do corpo, né? E aí ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí ele está falando da ressurreição final, da ressurreição do corpo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. Então, Cristo ressuscitou, é o primeiro que ressuscitou com um corpo glorioso e está no céu. Então, ele é as primícias. Não tem ninguém no céu com um corpo glorioso, a não ser Cristo, tá? A não ser Cristo. Aí ele diz, depois, que é na segunda vinda, os que são de Cristo na sua vida. E então virá o quê? O fim, quando ele quem? Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então, como homem, ele passa a ter, né, direito, né, sobre esse reino. O reino é dele também. Como Deus, ele é dono do reino. Mas como homem, ele veio cumprir a obra da salvação. Lembra que ele disse que o reino, veja, o reino está em vós, dentro de vós. Porque o que é o reino? O reino implica tanto na soberania de Deus e no governo dele sobre todas as coisas, como também esse reino envolve a obra da salvação por meio de Cristo em nossos corações. Então, ele é o Rei dos Reis. Ele reina sobre o seu povo. Ele passou a ser, como homem também, dono desse reino. Só que como homem, ao terminar plenamente a sua obra, que se dará o complemento total da obra da redenção, se dará com a ressurreição dos mortos, então ele acabou, entre aspas, né? Ele terminou por completo a obra da redenção no seu sentido mais pleno da palavra, que é a glorificação. Então, como homem, ele entrega ao Pai, porque tudo que ele faz é para a glória do Pai, né? Ele entrega esse reino ao Pai, embora o Pai já reina, mas ele, como homem, entrega esse reino ao Pai e, evidentemente, reina com o Pai, né? Mas ele faz isso, então o reino é dos dois. É como João 17, que diz, tudo que é teu é meu e tudo que é meu é teu. Envolve o reino. Envolve o reino. Eu não sei se ajudei, né? De modo bem resumido eu fiz, né? Mas a gente, estudar sobre o reino de Deus é um assunto complexo e profundo. Mas a gente pode ir mais adiante. Talvez na próxima aula eu possa trazer alguma coisa mais para nos ajudar. Mas não é que haja dois reinos, há um reino só. Entendeu, né? Pronto. O caminho é mais ou menos esse aí. É por esse caminho. Que qual? Sim. Cristo em Deus, nesse texto aqui, no texto que tem aqui dizendo a herança do reino de Cristo e de Deus. Vou olhar agora. A pergunta do irmão Flávio é se Cristo é em Deus. Eu acho que não, mas vamos ver. Né? Capítulo 5, deixa eu só olhar aqui no original. Capítulo 5 diz assim, né? Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo ou de Deus, né? Esse reino, tá? Ele tá se referindo em herdar o reino, e herdar o reino, irmãos, é o complemento, é a glorificação, tá? É ser alcançado por Cristo, por esse reino que começa em nós, mas que se complementa com a ressurreição e com a habitação no novo céu e na nova terra. Viver plenamente agora nesse reino de Deus e de Cristo, porque só tomamos posse do reino por causa da obra de Cristo. No verso 6 aqui, do capítulo 5, diz assim, aqui.
O original aqui diz que o reino, a palavra é kai, né? E aí é kai no grego, tá? Significa justamente, o dicionário de Strong diz que é uma partícula primária que tem uma ação aditiva. Aditiva. Reino de Cristo e de Deus. Ou seja, o reino não só é de Cristo, mas é do Pai. Deus aqui é o Pai. É como se os dois têm parte desse reino. Reinam sobre esse reino. Até porque não há separação entre eles. Há uma separação no sentido apenas em relação a cada um tem a sua função na obra da redenção. E somente uma dessas pessoas carrega um corpo. Carrega uma imagem que nós poderemos ver. Por isso que quando nós estivermos lá na glória, nós vamos apenas ver quem? Cristo. Porque nem o Pai, nem o Espírito tem imagem alguma. A imagem do Pai, a imagem do Espírito, a imagem de Deus, do ser de Deus, é vista plenamente na pessoa de quem? De Jesus, no corpo dele. Ele é a revelação, ele é a imagem do Deus invisível. É interessante. Então, o reino é da Trindade, tá? Então, aqui diz, é uma ação aditiva, algumas vezes também uma força acumulativa. Pode ser uma força acumulativa. É uma conjunção e também, até mesmo, realmente, mas pode ser usado também, esse termo grego pode ser usado também como essas conjunções, tá? Ajudei vocês? Espero que eu tenha ajudado, tá? Mas vamos lá. Ele continua o nosso texto, nós só vamos até o verso 14, vamos adiante. Quando o tempo está passando, ele diz, ninguém vos engane, com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, Paulo ele diz aqui o seguinte, olha, não brinquem com Cristo, não brinquem com Deus. Se ele retirou vocês das trevas, então vocês precisam manifestar o fruto da luz, como ele vai falar de agora em diante. Por quê? Porque se você diz que é de Cristo e vive nas obras das trevas, quais são as obras? Na impudicícia, nas impurezas, na cobiça, né? Não que nós não cobicemos, não caiamos em alguns pecados, mas a questão aqui é o viver. É uma vida diária, é uma vida sem transformação. Nós somos transformados, mas temos nossas falhas e fraquezas. Mas ele diz, se você vive na idolatria, na impureza, na imoralidade, na avareza, saiba que você não vai herdar o reino de Cristo e de Deus. Você não vai poder de maneira alguma gozar da glória, gozar do céu. E ele diz, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, porque tem, né? O que não falta hoje é falso mestre. Enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, pregando não o evangelho verdadeiro, mas apenas alimentando o ego das pessoas e pregando um céu na terra. Um céu na terra, um céu que envolve apenas bênçãos materiais. E essas pessoas estão enganadas, não se arrependem de seus pecados, vivem a mesma vida, mas dizem que são de Cristo e que estão sendo abençoadas. Bem, irmãos, materialmente, Deus dá a bons e maus. Asaf, no Salmo 73, ele está revoltado por causa da prosperidade dos ímpios. E às vezes os ímpios prosperam muito mais do que a gente. Isso quer dizer que Deus os ama mais? Não. A questão é o fim da nossa vida. A questão é Cristo. Se não tiver Cristo, nós estaremos perdidos. Lembram do jovem rico? Que Cristo disse, olha, deixa tudo e me segue. Ele tentou mostrar para ele que a maior riqueza é ter Cristo, é ter a salvação em Cristo. E aquele homem se entristeceu porque ele tinha muitas posses. Ele poderia até enriquecer ainda mais com Cristo, né? Financeiramente, se o Senhor quisesse dar a ele. Se não, ele estaria seguro, porque um dia ele iria partir. E tudo que ele acumulou nesta vida, não que seja pecado você ter alguma coisa, você ser sábio, você ser um bom administrador, você guardar um dinheirinho na poupança, para talvez uma urgência que possa acontecer, se é que dá, né? Se é que dá. Então, isso é sabedoria. Mas não colocar o coração nessas coisas. Não achar que a tua segurança é o dinheiro que você tem, é o seu salário. Mas não é pecado. Você ser zeloso pelas coisas que você tem, você cuidar bem das coisas que você tem,
Se você tem seu carrinho, é um carrinho velho, arruma teu carrinho, mantém ele arrumadinho, lava, cuida, porque senão você acaba. E aí depois para comprar outro vai ser mais difícil. Se tem um sapato, cuida do sapato, dá uma engraxadinha, limpa ele. Porque depois que ele abrir a boca, meu amigo, você vai gastar muito mais. Para comprar um novo vai ser muito mais caro. Então, se você pode comprar um novo, tudo bem. Mas não fique jogando dinheiro fora. O Senhor nos ensina também a ter sabedoria, a cuidar bem, a ter zelo por aquilo que Ele coloca em nossas mãos, a ser bons mordomos. Aí, às vezes, a gente deixa de investir na obra missionária, porque a gente está gastando em outras coisas, por uma falha nossa, na nossa administração. Não que a gente vai ser avarento, não que a gente não vá compartilhar o que a gente tem, mas o que a gente tem, cuide bem. Eu pego no pé das minhas filhas. Tem um celular, olha, se quebrar um do outro não, viu? Cuide. Quando eu vejo jogado, largado, às vezes eu pego, olho, já está com o vidro todo rachado, eu digo, por que está todo rachado assim? Não caiu, eu digo, você não está cuidando bem não? Então, cuide daquilo que, isso custa, isso tem um certo valor, não é colocar o coração nessas coisas, mas é realmente você poder zelar por aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Então, meus irmãos, Paulo ele diz aqui que essas pessoas não herdarão o reino, não serão salvas, nós não podemos brincar com Deus. Se há verdadeiramente uma transformação, a luz tem que brilhar em nossas vidas, como Jesus Cristo disse, que os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo, e a luz é justamente a expressão de que aquelas vidas tiveram um encontro com Cristo, porque Ele é a luz, e essa luz que vem dEle resplandece em nossas vidas. E aí ele começa aqui a dizer, pois outrora, verso 8, versículo 6, ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí vocês sabem muito bem sobre a ira de Deus. João 3,36 diz, aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, quem não crê sobre ele permanece a ira de Deus. Apocalipse 14 diz que sobre aqueles que não têm Cristo, mas que foram marcados pela besta, haverá a ira de Deus e a ira do Cordeiro também. Aqui no verso 7 ele diz, portanto, não sejais participantes com eles. O que Paulo está querendo dizer é que aqueles que foram selados pelo Espírito Santo não devem compactuar com o pecado dessas pessoas. E aí verso 8, ele repete, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então andai, ou seja, vivei como filhos da luz. Verso 9, ele vai dizer o que é viver como filho da luz. Quais são as características desse filho da luz? Quais são as características da nossa nova vida em Cristo? E aí ele diz, porque o fruto da luz, verso 9, consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é isso, irmãos? O que é o fruto da luz? Ele diz, ele usa 3 palavras aqui para explicar o que é o fruto da luz. A primeira é a bondade, a segunda é a justiça e a terceira é a verdade. Bondade e justiça implica, irmãos, no prazer de fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Isso é bondade e justiça. Ser justo aqui é ser reto, é andar em retidão, em integridade. Então ele está querendo dizer, não que não haja falhas, mas que o fruto de um crente, a nova vida de um crente é andar em retidão, é andar em integridade. Por mais que seja difícil, por mais que ele esteja crescendo nisso, mas serão características da vida dele. Ele será íntegro. Ele será íntegro. Mas vejam como é uma situação difícil. O fruto da luz, ele envolve o quê? A verdade. Interessante que Paulo ele cita 3 coisas: bondade, justiça, que é retidão. Justiça aqui não é ser somente justo com o outro. Ele está falando de retidão, integridade. Justiça e verdade. Por quê? Porque nós servimos aquele que é a verdade. Nós servimos aquele que é a própria verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 4, aqui mesmo, irmãos, no versículo 14,
O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E quando você vai para o versículo 24 e 25 do capítulo 4, Paulo diz: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então você é um filho da luz, como característica, pode ser que você caia numa mentira? Pode. Pode ser que você cometa esse pecado? Pode. Mas o que vai acontecer? Você vai se arrepender e não vai querer mentir mais. Deus vai transformando seu coração. Então, Paulo, ele diz aqui, olha, bondade, justiça e verdade são características daquele que está na luz. Terminando, irmãos, o nosso texto, versículo 11. Sim, verso 10, ele diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando nós estamos vivendo nessa comunhão com Deus, como filhos da luz, nós provamos na prática, ou comprovamos na prática, na nossa vida, o que é agradável ao Senhor. Agradamos a Deus, glorificamos a Deus. Deus se alegra em nós e nós nos alegramos dele. Lembre-se que ele se referia ao seu filho: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tem muita gente que está preocupada: eu quero ser usado por Deus. Deus usa até o diabo. Deus usa o diabo, Deus usa o ímpio. O importante não é ser só usado por Deus, o importante é que Deus se agrade em usar você. Que Ele esteja se agradando em usar a sua vida e a minha vida. Os irmãos estão entendendo a diferença, né? Deus está me usando, mas Ele está alegre e se agradando em me usar, ou está me usando como Ele usa qualquer um outro? Como diz aquele cabra bem ignorante, né? Ele usou até a jumenta de Balaão, porque não pode, né? A turma pega pesado, né? Está chamando o irmão de jumento, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas não é a questão só de usar. Então, Jesus Cristo é um exemplo de alguém que era usado por Deus, cheio do Espírito Santo, que agradava ao Senhor. Verso 11, ele diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Como é que a gente reprova as obras das trevas? Não sendo cúmplices delas, não participando delas. O cara chega, conta uma piada imoral, está todo mundo rindo, aí você está lá sério. Vai ser chato, você vai incomodar, né? Vão considerar você o santarrão, né? Muita gente vai ficar até com raiva de você, vai até lhe perseguir. Mas, infelizmente, é assim que o Senhor quer que nós hajamos. Não devemos ser cúmplices. E ele diz: obras infrutíferas das trevas, porque as obras das trevas não trazem nenhum fruto que glorifique e que agrada a Deus. Por meio de uma vida na luz, essas obras elas são desmascaradas. Veja o verso 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. No 12 ele diz: porque o que eles fazem oculto só referia vergonha. Verso 14, encerramos. E aí Paulo ele cita aqui Isaías, capítulo 60, versículo 1. Ele está citando Isaías 60, verso 1, para dizer aos irmãos: gente, se acordem. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Louvado seja Deus. Aqui Paulo quer mostrar que aquele que renunciou os ímpios caminhos do mundo deve viver uma vida compatível com a sua nova realidade. Deve levantar-se e abandonar todos os aspectos dos ímpios caminhos da companhia dos que se acham espiritualmente mortos. O resultado é a glória de Cristo em sua vida. Então, nunca é tarde. Há tempo para arrependimento, há tempo para um recomeço. Por isso que nós temos que estar sempre nos avaliando para ver onde estamos errando, onde estamos falhando, para que a gente possa se despertar, se acordar e dizer: Senhor, me ajuda aqui. Eu não quero viver assim não. Me corrija, me dê força, para que eu possa fazer a Tua vontade,
em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé, encerrar a nossa escola dominical. Eu não estou convidando muitos irmãos para vir orar aqui, a não ser que pegue outro microfone, porque como nós estamos pregando sem máscara, para evitar, né? Para seguir aí o protocolo. Mas vamos orar ao Senhor. Hoje à noite, às 18 horas, temos o nosso culto solene. Tanto os irmãos que estão em casa estarão assistindo no vídeo, como também à noite os irmãos estarão assistindo no vídeo e será presencial também para quem puder vir. Vai ser uma bênção. 18 horas estaremos aqui. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela vida de meus irmãos e das minhas irmãs, de todos os que estão em casa também. Sê conosco, nos abençoe, em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe meus irmãos e até a noite, se Deus quiser.